No dia 7 de janeiro, neste mesmo espaço, em Algés, no Palácio Anjos, tivemos aqui um momento público. 7 de janeiro de 2025, a assinatura de um protocolo de colaboração para a reabilitação do atual poço canalizado da Ribeira de Algés. Foi feita uma apresentação para a Sra. Ministra do Ambiente e Energia e para a Agência Portuguesa do Ambiente, e onde se contou a história de Oeiras, a história da Ribeira de Algés e a história das várias ocorrências que aconteceram nos últimos anos na Baixa de Algés. A Ribeira de Algés é uma ribeira intermunicipal. Nasce no concelho da Amadora, na zona da Buraca, vem até ao concelho de Oeiras, maioritariamente de forma canalizada, e o seu troço final, o troço que está jusante a seguir ao caminho de ferro, já não é território de Oeiras. Portanto, no fundo, Amadora, Oeiras, Lisboa. É importante dizer que esta responsabilidade é uma responsabilidade de 3 territórios, de 3 concelhos, de 3 presidentes de Câmara. E esta obra, ou melhor, este projeto e esta obra, é sempre um dossiê que é liderado pela tutela, pelo Ministério do Ambiente e da Energia. O que está para montante, portanto, entre o Lago Manantal Augusto Madureira e o mercado, está por fazer, portanto, a secção continua diminuída, mas o problema mais crítico não é a montante. O problema mais crítico é nesta zona, entre a estação de Algés e o Rio, portanto, no território de Lisboa. Porquê? O que acontece? Sempre que acontecem condições meteorológicas adversas, o caso da precipitação muito intensa, com a acumulação de praia-mar, o que acontece é uma coisa muito simples. É haver o retorno, a dada altura, como temos aqui a secção devidamente dimensionada, mas aqui a funila, as águas retornam para a Baixa de Algés. E foi logo que tivemos o primeiro colapso, não sei se recordam, na zona do Parque da Ribeira, a montante do Lago Manantal Augusto Madureira. Na sequência deste primeiro colapso, 2009, o município de Oeiras, com o Instituto da Água, assinam o seu primeiro protocolo. Este protocolo visava a regularização da Ribeira de Algés por via da sua duplicação, ou seja, duplicar para montante, duplicar para jusante. Esta obra tinha, na altura, uma estimativa de 30 milhões de euros. Durante 3 anos consecutivos, a Câmara Municipal de Oeiras colocou no seu orçamento 50% do valor total desta obra. O que é que aconteceu para nada acontecer? O que aconteceu foi que a tutela, o governo, não se chegou à frente com a restante parte do valor e a restante parte da responsabilidade política de todos os territórios, o município da Amadora e o município de Lisboa. Segundo colapso entre 2019 e 2020, também no Lago Manantal Augusto Madureira, mais para jusante, portanto tivemos o primeiro no Parque da Ribeira, o segundo no Lago Manantal Augusto Madureira, seguiu-se uma intervenção dos serviços intermunicipalizados no valor de 300 mil euros. Em dezembro de 22 é de conhecimento público as cheias que aconteceram. Em simultâneo, 2 situações, uma situação de precipitação muito intensa e em acumulação é uma situação de praia-mar e o retorno das águas para a Baixa de Algés. Infelizmente, vivenciámos o terceiro colapso em novembro de 2023, também no Lago Manantal Augusto Madureira, mas sempre um pouco mais à frente, ou seja, acontece o primeiro colapso, reparamos, acontece o segundo colapso um pouco mais para a frente, reparamos, acontece o terceiro colapso, reparamos, mas sempre para jusante. Nessa sequência, a Câmara Municipal de Oeiras, sempre através dos CIMAS, solicitaram uma vistoria ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Essa vistoria esteve terminada em setembro. O resultado da mesma, e foram vistoriados 912 metros entre o Lago Manantal Augusto Madureira e o mercado, e chega-se à conclusão que 57% das galerias da Ribeira de Algés apresentam fragilidade estrutural e que levaram no dia 7 de janeiro à assinatura deste protocolo. O que é que se pretende e o que é que foi negociado com a Sra. Ministra do Ambiente e Energia e também com o Sr. Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente? O que foi negociado foi o que está neste momento a acontecer e que leva a esta sessão pública de esclarecimentos. A requalificação imediata
da Ribeira de Algés, aquilo que existe, o troço atual, não é fazer nenhuma obra nova, é pegar aquilo que existe e recuperar. Esta sessão pública de esclarecimento é para se dizer que foi feito um protocolo, uma negociação, que foi feito um procedimento de obra, que foi feita uma adjudicação e que vamos iniciar a obra. O que está a verde foram os 3 colapsos que já aconteceram e que, entretanto, foram intervencionados. O que está a vermelho é a obra que se vai iniciar agora, no mês de abril de 2025 e que vai terminar no mês de outubro. Estamos a falar de 180 metros das galerias da Ribeira de Algés que vão ser intervencionadas e reparadas de todas as fragilidades estruturais. Esta obra, que se inicia em abril e termina em outubro, reabilita, portanto, corrige as fragilidades estruturais, colmata os colapsos, mas não resolve o problema. O problema da Ribeira de Algés só se vai resolver com a grande obra de duplicação. Se a obra de reabilitação que previne os colapsos vai acontecer e já está a acontecer, a obra de duplicação ainda não está a acontecer. O que é que está a acontecer e que está sobre a minha alçada direta e da minha equipa? Fazer projeto. Não é possível lançarmos nenhuma empreitada de obra pública sem projeto. E, portanto, o que foi combinado com a Sra. Ministra é que, enquanto se negocia com os restantes municípios à Amadora e em Lisboa, a Câmara Municipal de Eiras, através dos CIMAS, vão-se capacitando. E, portanto, o que foi feito foi já contratualizar um estudo prévio que foi já adjudicado à entidade Hidra, que não está aqui hoje, mas foi convidada, porque estamos a falar dos melhores e mais capacitados do mercado para fazerem, de facto, esta obra, que é a obra mais problemática e mais crítica que temos no nosso território. É a situação mais crítica, mais importante e que tem de acontecer nos próximos tempos, que são os 3 municípios se sentarem e chegarem a uma dimensão de responsabilidade política. Há mais de 20 anos que o Presidente Isaltino diz: eu quero que esta obra seja feita e chegue-me à frente com 50% do valor total desta obra. Mas é importante que os outros municípios também se cheguem à frente. Até porque o Ministério do Ambiente e a Agência Portuguesa do Ambiente não legitima que o município de Eiras entre em obra no troço que é mais crítico para o Eiras, que é este troço. Nós não podemos entrar em obra sem que este protocolo seja assinado. E é importante que todos saiam desta sala com esta percepção muito fidedigna. O que está a laranja é o troço atual da Ribeira de Algés, que vai ser objeto de reabilitação. O que está a vermelho será a futura obra de duplicação. E conseguem perceber que, a par e passo, elas, a partir do número 39, que é do Largo José Viana, 39 do Largo José Viana, o troço atual e a nova obra de duplicação irão andar a par e passo até à zona do Mercado de Algés, a zona local onde se irão unir. A intervenção, a zona que está amarela, portanto, os tais 180 metros, que vão ser objeto de intervenção para reabilitar as galerias da Ribeira de Algés. Desses 180 metros, 110 metros serão em vala aberta, com a necessária frontalidade e transparência. Essa é a zona exatamente por onde passa a Ribeira de Algés. São as árvores, são cerca de 11 árvores, que vão ter que ser abatidas nos próximos dias, infelizmente, mas é, de facto, um mal necessário. Portanto, toda esta zona amarela será a zona intervencionada. Vamos conviver nos próximos 6 meses com a obra no espaço público. Toda esta zona vai ser interditada. Quero eu dizer com isto que durante os próximos 6 meses os 125 lugares de estacionamento vão deixar de existir. Portanto, tentámos encontrar uma alternativa. A alternativa será o espaço que está delimitado azul. É um terreno privado de uma família de Algés, com a qual o município de Eiras está a negociar. Esse terreno vai ser agora alvo de uma intervenção a cargo da empresa municipal de Pagos Tejo, que irá fazer nesse local e nesse terreno
estacionamento de natureza provisória para conseguir assegurar a deslocação dos 125 lugares de estacionamento. Portanto, os moradores nesta zona vão deixar de estacionar durante os próximos 6 meses aqui, irão passar a estacionar ali. Não vamos começar nenhuma obra sem termos o estacionamento aqui, portanto, isto é um compromisso meu, portanto, não há preocupações associadas. Os 180 metros da obra de reabilitação, 110 metros serão em vala aberta, que é no espaço público, onde está o estacionamento, mas os outros 70 metros serão em vala fechada. Aonde? Por baixo dos edifícios, do 35, do 37 e do 39. O que está azul é o eixo da ribeira. O que está a amarelo são as paredes da ribeira. Volto a dizer, esta ribeira tem uma secção de 4 por 2,5. As paredes da ribeira, sensivelmente, meio metro para cada lado. O que está a vermelho de um lado e do outro são as linhas de afastamento das fundações dos prédios, do 35, do 37 e do 39. E é importante perceberem estes pontinhos. Estão a ver estes pontinhos a preto? Portanto, 35, 37, 39. Estes pontinhos a preto são os pilares assentes em sapatas. As sapatas que estão nas margens da ribeira. É importante dizer e voltar a dizer e reafirmar que a Ribeira de Algés, os prédios não se apoiam na Ribeira de Algés. Os prédios não se apoiam na Ribeira de Algés. Os prédios apoiam-se na sua lateralidade, que é nestes pontinhos a preto, nas sapatas. E nestes pontinhos pretos, do número 39, nas tacas. As tacas funcionam numa maior profundidade. Portanto, as sapatas, menor profundidade, estacas, maior profundidade. De imediato vamos ter 2 frentes de trabalho, 2 frentes de obra. Vamos começar já a abrir vala aberta no início, portanto, onde termina o Largo Fernando Augusto Madureira e onde se inicia o Largo José Viana, vocês vão já ver o início de uma vala, portanto, vamos começar a trabalhar de montante para jusante, mas a segunda frente de trabalho, que é imediata também, é uma vala aberta no início do 35, ou seja, vamos começar a trabalhar já sobre os prédios. Portanto, são 2 frentes de trabalho, uma de montante para jusante, outra identicamente de montante para jusante, mas na zona dos prédios. O Largo José Viana, portanto, todos os constrangimentos de trânsito. É importante também realçar que os acessos aos edifícios, seja na zona frontal, seja na zona das traseiras, vai ficar liberto, portanto não haverá qualquer condicionamento nas zonas dos passeios, portanto o condicionamento acontece do passeio para dentro do espaço público, portanto qualquer acesso aos edifícios não terá qualquer tipo de limitação.